O ministro Alexandre de Moraes marcou para 13 de agosto uma cariação entre o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, e o coronel Marcelo Câmara, que foi assessor do ex-presidente. Moraes autorizou a cariação entre Cid e Câmara em meio ao julgamento sobre a tentativa de golpe. Vai ser na próxima quarta-feira, às 11h30 da manhã. A defesa de Câmara afirmou que a acusação interpretou mal as falas de Cid. O advogado Eduardo Kuntz, responsável pela defesa de Marcelo Câmara, comemorou a decisão de Moraes. Para ele, a cariação vai ser a oportunidade de dissociar Câmara do plano golpista. Possível isso, Sakamoto, com as informações que a gente tem? É que para o azar, né, do militar em questão, né, você tem uma farta quantidade de provas através de trocas de mensagens. O ponto é o seguinte: é claro que as defesas vão dar, neste exato momento, muita importância para a delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-faz-tudo de Jair Bolsonaro. Né, como se a delação dele fosse a responsável pela inclusão de todos esses nomes como réus da intentona golpista. E não é bem assim. A delação do Mauro Cid foi fundamental, né, em determinado momento, mas a partir daí a Polícia Federal obteve provas que incluíram essas pessoas, provas materiais, outros depoimentos, entrevistas. Você tem trocas e trocas e trocas e trocas e trocas de mensagens colocando, colocando esse militar na linha, né, na linha de fogo da Procuradoria-Geral da República, que foi responsável por denunciar o Supremo Tribunal Federal. É o seguinte, a acareação, no meu ponto de vista, não vai surtir muito efeito. Né? Falar, tá mentindo, não tá mentindo, tá bom, mas e as provas, o resto das provas? E as provas documentais? Né? E as mensagens? Não foi bem aquilo que eu quis dizer, sabe? Foi sem querer querendo, não vai rolar. A gente tá num ponto, mas o Mauro, mentira, foi a denúncia do Mauro Cid que colocou as pessoas lá dentro. Não sei se vocês sabem, para quem não está acompanhando, ou que está dentro de uma caverna e só vê sombras, né? Não sei se você sabe que o Mauro Cid também responsabilizou Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Só que a Polícia Federal não viu evidências, não encontrou evidências que os colocassem na cena do crime. E por isso eles não foram indiciados e nem foram denunciados e nem se tornaram réus no processo. Ou seja, a delação dele é importante como ponto de partida, não como ponto de chegada. Então, eu acredito que vai ter pouca efetividade para o caso essa acariação, Diego. E você, Carla? Olha, a gente tem que ver, vai ser semana que vem, né? Eu acho que toda a cariação nesse processo, Diego, é bem-vinda mesmo, né? Até para que não se tenha o discurso de que a defesa não teve o seu amplo papel, né? Enfim, foi cerceada de alguma forma. É importante, o Mauro Cid, ele é um personagem muito importante, ele é o delator, né, do esquema da tentativa de golpe. Ele é o responsável hoje por ter um general 4 estrelas ali na prisão por obstrução de justiça, e tem esse fio aí da delação dele que é questionada pelos outros réus. Então, eu acho que é importante que se tenha acariações, né, que as defesas possam se contrapor nessa fase do processo, que é para isso mesmo, para a gente ver, né, o Cid tem que sustentar a delação premiada, a gente também sempre falou aqui, ela precisa ser provada, né? Ele precisa mostrar, ele precisa ter provas do que ele está apresentando ao delatar. E ser contra, se ele vai enfrentar um outro réu que pode, né, contrapor algumas coisas, ou ele vai ter que apresentar mesmo mais provas, ou ele pode ser pego ali na mentira. Não sabemos, né? Eu não estou tomando nenhum lado nessa questão, evidentemente. Mas eu acho que nesse momento, esse processo, todos os instrumentos possíveis para as defesas, e a acariação é um deles, importante, acho que é importante que sejam utilizados justamente também para que não se diga que o Alexandre de Moraes está acelerando o processo, não respeita os ritos, não atende às defesas. Enfim, tem aí um momento que a gente vai acompanhar e ver como é que fica essa questão entre o Marcelo Câmara e o Cid, que são dois personagens importantes em toda essa investigação da trama golpista, Diego.